Graça e paz, igreja. Que bom que estamos juntos novamente. Deus tem uma palavra do coração dele para os nossos corações. E hoje é culto de doutrina. Culto de doutrina é culto de ensinamento da palavra. E nós vamos receber hoje a palavra de Deus sobre uma unção de ensino. E eu creio que crescimento virá. Amém? Vamos orar, colocando todas as coisas diante do Senhor. Amém? Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor preparou para cada coração que está com expectativa no Senhor. Pai, nós te damos graça também pelos louvores que serão entoados, Pai, e por tudo, Pai, que o Senhor já preparou para cada vida, em nome de Jesus. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando está nesse lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Abre mão de sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Filho obedeceu até a morte, morte de cruz.
és o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Amados, hoje nós vamos estar recebendo do Senhor através da carta a Colossenses, no capítulo 3. Amém? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Todos podem, já estão sentadinhos, eu creio, com as suas Bíblias. Então vamos abrir em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra, por essa palavra descendo, Pai, aos nossos corações e nos impactando, Pai, produzindo vida em nós. Amém, amados? Então, queridos, eu quero falar a respeito de algumas coisas com vocês
que está aqui nesse texto. Primeira coisa que eu quero, chamar a atenção é a palavra que está dizendo para mim e para você que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Amém? Em Romanos, no capítulo 6, eu gostaria que vocês abrissem Romanos 6. Amém? Livro de Romanos, no capítulo 6, nós vamos ler Romanos 6, a partir do versículo 4, amém? Que diz assim: fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Amém? E o versículo 11 desse mesmo capítulo diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, o texto que nós lemos de Colossenses, no capítulo 3, está falando a respeito dessa nova vida que nós temos em Cristo. Nós nos assemelhamos. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós decidimos que morremos para o mundo. O que é morrer para o mundo? Morrer para os prazeres do mundo que nos separam de Deus. E assim como Cristo ressuscitou, então em Cristo nós também temos uma vida de ressuscitados. Ressuscitados com Cristo, porque nós não vivemos mais nas velhas práticas. O velho homem, ele está morto e nós fomos regenerados, recriados, nascidos de novo em Deus. Então, amados, nós precisamos entender que hoje nós temos uma nova vida. Nós não vivemos mais da maneira que vivíamos antes, na prática do pecado. O velho homem, o corpo do pecado, foi sepultado com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou, hoje nós somos vivificados em Cristo, o novo homem, o homem nascido de novo, nascido do Espírito, que vive para fazer a vontade de Deus, que vive para glorificar a Deus. Amém? Então, ressuscitado juntamente com Cristo, que é ter uma vida que se assemelha à vida de Cristo. Amém? Longe daquilo que desagrada a Deus e servindo de coração ao Senhor com alegria, buscando as coisas do alto, como em seguida aqui o Senhor nos fala: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Queridos, buscar. Eu quero mais especificamente, eu quero focar mais nessa palavra buscar. Buscar as coisas lá do alto. E eu fui procurar o que é buscar. E buscar, queridos, é um verbo. Então, verbo denota uma ação. Então, é algo que nós teremos uma ação de fazer. Então, buscar, o sentido da palavra buscar é pesquisar, analisar com minúcia, examinar exaustivamente, esforçar-se excessivamente para encontrar algo ou alguém. Um outro sentido também da palavra buscar é dirigir-se para, caminhar em direção a. Então, queridos, quando a palavra do Senhor nos diz que nós temos que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, eu entendo que nós devemos nos esforçar
exaustivamente para encontrar, para achar a direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Buscar as coisas do alto, a gente esmiuçar, sabe? Buscar na palavra de Deus aquilo que agrada o nosso Pai. Buscar as coisas do alto, querido, é buscar a presença de Deus, é buscar agradar a Deus, é buscar fazer a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, quando os discípulos pediram a Jesus que ele ensinasse como orar, lá em Mateus 6,10, e Jesus deu algumas instruções a respeito de oração. E no versículo 10 ele disse assim, que venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então nós precisamos entender que esse buscar aqui, ele tem uma conotação de que a gente venha buscar a Deus no sentido de fazer a vontade de Deus, de entender que as coisas do reino de Deus, elas são prioritárias em nossas vidas. Se esforçar excessivamente, né, para encontrar. Então nós precisamos nos esforçar para viver o reino de Deus aqui na terra, entendendo que o reino de Deus é maior do que tudo. Que se nós buscarmos fazer a vontade de Deus, todas as outras coisas que nos são necessárias não serão acrescentadas. Então, quando Jesus, ele ensinando a respeito de oração, ele disse, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, é um estabelecimento da vontade de Deus aqui na terra, para que, assim como é no céu, que todas as coisas se submetem à autoridade de Deus. No céu, queridos, não há uma rebelião, no céu não há insubmisso. Todas as coisas se submetem à autoridade de Deus. Aquele que se rebelou contra a autoridade de Deus, ele, né, foi expulso. Ele e todos aqueles que se juntaram a ele, de lá caíram. Porque o céu é um lugar estabelecido em autoridade. Então, nós precisamos entender que quando nós buscamos as coisas do alto, nós estamos buscando fazer a vontade de Deus. Quando em João, no capítulo 4, quando Jesus estava tendo aquele diálogo com a mulher samaritana, e os discípulos, eles foram à cidade onde Jesus estava, né, teve fome, eles foram buscar alimento, e Jesus teve aquela conversa com a mulher samaritana. Então, quando eles chegaram, eles ofereceram alimento a Jesus, no versículo 31 de João, capítulo 4. Mas o que Jesus respondeu a eles, Jesus disse-lhe, no versículo 32, Jesus disse-lhe assim, João capítulo 4, versículo 32, mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E no versículo 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar suas obras. Então, amados, quando nós buscamos o reino dos céus, buscamos as coisas do céu, nós estamos buscando obedecer à vontade de Deus e fazer a sua obra. Então, como nós nos assemelhamos a Cristo, né, e fomos mortos e ressuscitados com Ele, então nós devemos buscar fazer a vontade de Deus, que dessa maneira nós estamos buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Amém? Então, buscai as coisas
lá do alto, onde Cristo vive, assentado-se à direita de Deus. E o versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, eu fui também, querido, pesquisar um pouquinho e meditei um pouco a respeito de pensar. Pensar, queridos, está ligado a meditar, a ponderar, a considerar, a cogitar, a ruminar. Então, quando nós estamos pensando em algo, nós estamos trazendo de novo a lembrança, algo que nós ouvimos ou algo que nós vemos. E à medida que nós estamos pensando, que estamos ruminando naquilo, aquilo vai fixando na nossa mente, no nosso entendimento, vai sendo estabelecido. Então, para que nós venhamos buscar as coisas do alto, é necessário também que a gente pense nas coisas do alto, nas coisas que não são daqui da terra. Quando a gente pensa nas coisas do alto, não é que a gente fique pensando em anjos, não é que a gente fique pensando assim, como será a glória, a majestade, como é glorioso. Essas coisas sim são verdadeiras, é glorioso. Nós sequer conseguimos imaginar como é assim dito, os céus onde o Senhor habita. Mas esse pensar nas coisas que são lá do alto significa que a nossa mente, ela deve estar cheia da palavra, ela deve estar cheia dos princípios celestiais, dos princípios eternos estabelecidos por Deus. Então, à medida que a gente pondera, à medida que a gente medita naquilo que é eterno, naquilo que é permanente, naquilo que foi estabelecido por Deus, esses pensamentos, eles vão tomar a nossa mente. E à medida que a nossa mente, ela está cheia das coisas que vêm de Deus, o nosso direcionamento será fazer a vontade de Deus. Então, nessa nova vida que nós temos em Cristo, nós precisamos ter uma vida direcionada para o reino de Deus. Porque esse texto aqui diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Nós fomos mortos. Mortos para quê, queridos? Mortos para os prazeres desse mundo. A Bíblia nos diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. A Bíblia também nos diz que nós não devemos seguir o mesmo curso que o mundo segue, porque nós somos separados do mundo. O Senhor nos separou, nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Nós fomos chamados para manifestar as grandezas do reino de Deus, para manifestar a glória de Deus. É através da minha vida, da sua vida, que a glória do Senhor será manifesta. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos uma vida como ressuscitados em Cristo Jesus. Que nós venhamos viver essa nova vida que o Senhor providenciou para nós. Nós precisamos renovar. Nós precisamos ter uma mente renovada. Por quê, amados? A nossa mente, ela vai acumulando diante da nossa vida, de quando nós nascemos e as coisas que nós temos contato, as vivências, tudo isso faz parte de um contexto e muitas coisas elas vão tomando lugar em nossa mente. Coisas que são contrárias aos princípios do reino de Deus, aos princípios celestiais. E nós precisamos, como ressuscitados em Cristo, não permitir que coisas que venham nos tirar do foco, que coisas que venham nos afastar do Senhor, que coisas que venham minar a nossa fé, coisas que venham minar a nossa vida em Deus. Nós precisamos, queridos, limpar a nossa mente. A nossa mente, ela precisa todos os dias ser renovada, ela precisa ser lavada com a palavra de Deus. Nós precisamos entender que há uma batalha diária que é travada na nossa mente.
Em Gálatas, no capítulo 5, nos fala a respeito dessa batalha. É uma batalha, uma milícia, é uma luta constante, diária, que é travada todos os dias. E nós precisamos vencer essa batalha. Amém? Nós precisamos vencer essa batalha diária que é travada todos os dias na nossa mente, que é um terreno que é desejável. Porque na nossa mente é que acontece, que é esse campo de batalha. E nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos guardar nossa mente. Por isso que Colossenses nos diz, pensai nas coisas que são do alto. Porque só quando a nossa mente ela estiver conectada com as coisas que são do alto, é que nós poderemos viver uma vida de busca pelo Senhor, uma vida de esforço, uma vida onde nós vamos nos empenhar a fazer a vontade de Deus. Amém? Então, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, nos fala a respeito dessa batalha. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Amém? E o versículo 25... E o versículo 24, diz assim, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. E o 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, amados? Então, queridos, é uma luta diária que é travada na nossa mente. Amém? Um terreno cobiçado. Uma luta entre a carne e o espírito. Entre as paixões e concupiscência e a vontade de Deus. O nosso espírito, ele foi recriado em Deus. O nosso espírito, ele foi restaurado, ele foi recuperado, nós somos religados, nós estamos religados a Deus. Quando nós somos regenerados pela palavra, isso quer dizer que nós somos recuperados para Deus, nós somos reabilitados. Quando o homem pecou lá no jardim, o homem foi desabilitado, ele foi separado de Deus espiritualmente. Mas quando Jesus veio e morreu lá na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou, a obra de redenção ela foi completa. Então, através de Jesus Cristo, nós fomos recuperados, nós fomos reabilitados em Deus. Então, a nossa mente agora é uma mente de Cristo. Mas nós precisamos direcionar a nossa mente. A nossa mente ela precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para que essa batalha seja vencida diariamente. Diariamente eu preciso alimentar o meu espírito com a palavra de Deus. Diariamente eu preciso buscar o Senhor em oração. Diariamente eu preciso ter comunhão com o Senhor. Eu preciso consultar a mim mesmo, eu preciso examinar o meu coração para ver se há alguma coisa que está desalinhada. Eu preciso pedir ao Senhor que sonde o meu coração para ver se há algum caminho mal em mim, para que eu seja livre desse caminho. Amém, amados? Então, se nós vivemos no Espírito, que nós também possamos andar no Espírito. Andar no Espírito, queridos, é viver uma vida como ressuscitados.
é viver uma vida de novidade, todos os dias, tendo experiências com o Senhor, todos os dias crescendo em fé. Isso é viver uma vida no Espírito. A nossa mente, ela precisa ser alimentada com essa palavra. O Senhor nos diz em Romanos 12 que nós não devemos nos conformar com as coisas desse século. Nós não devemos nos amoldar. Não podemos tomar forma das coisas desse século. Querido, o que é se amoldar? Se amoldar é você tomar um molde. Então, o mundo, ele é movido pela circunstância. O mundo, ele se segura, ele busca a força no seu próprio conhecimento, naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele possui, naquilo que ele tem. Ele busca segurança naquilo que ele possui. Ele busca fazer as coisas se apoiando na sua sabedoria humana. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos ter essa forma. Não devemos pegar a forma do mundo. Nós não vivemos, queridos, confiando no nosso braço. Nós vivemos, a nossa vida é em confiança ao braço forte do Senhor, que é quem nos guarda e que nos livra do mal. É o Senhor que nos dá a força necessária. É o Senhor que nos supre de tudo aquilo que nós necessitamos para ter uma vida em paz, para gozar de uma vida plena enquanto nós estivermos aqui. Então, como diz em Romanos, não nos conformemos com as coisas desse século, mas que sejamos renovados pela palavra de Deus. Que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O versículo 2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade perfeita para a minha vida. Os propósitos de Deus para mim e para você, eles vão nos dar um fim desejável. Sabe o que é isso, querida? Aquilo que Deus preparou para mim e para você é algo agradável a mim e a você. Porque o Senhor, Ele nos conhece no íntimo. O Senhor conhece a mim e a você mais do que nós mesmos nos conhecemos. E aquilo que Deus preparou para mim e para você é algo perfeito para mim e para você. Nada que eu e você possamos querer ou desejar ou fazer na nossa força vai se comparar àquilo que Deus já preparou para mim e para você, mesmo antes da fundação do mundo. Então, quando nós entendemos essas verdades, quando nós entendemos que o Senhor preparou uma vida gloriosa para mim e para você, Deus, Ele já fez todas as coisas. O meu futuro e o seu futuro já está completo em Deus. Todas as coisas já foram preparadas em Deus para mim e para você. O que nós precisamos fazer? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscar conhecer quais são os projetos, quais são os propósitos, os planos que Deus tem. Buscar as diretrizes de Deus para as nossas vidas, independente de qualquer situação, amados. Mesmo que coisas aconteçam, mesmo que situações difíceis se levantem, eu quero te dizer que os propósitos de Deus, eles permanecem, eles não mudam. Deus não se arrependeu. Deus, ele é firme, ele é firmado naquilo que ele prometeu. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você está firmado em Deus, na fidelidade de Deus. Então, amados, nós precisamos entender essas verdades e ter uma vida como ressuscitados em Cristo. Mas para que a gente viva uma vida ressuscitada em Cristo, a gente tem que se assemelhar a Ele. Para que Jesus ressuscitasse, primeiro Jesus foi para a cruz.
Foi necessário que Jesus morresse. Entendeu? Então é necessário que eu e você, que nós venhamos morrer para nós mesmos. O que é isso, morrer para nós? Morrer para os desejos carnais. Morrer para toda a vontade minha e tua que não está alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender que os projetos de Deus são maiores e melhores. Nós precisamos entender que Deus é bom, que Deus ele tem o melhor para mim e para você. As promessas do Senhor são incomparáveis, a gente não consegue nem imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Oh, aleluia! Uma vida como ressuscitado. Primeiro, queridos, nós vamos ter que passar pela cruz. O que é a cruz? Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é negar-se diariamente a nossa vontade, para que a vontade de Deus seja estabelecida. E quando a vontade de Deus é estabelecida, o reino de Deus é estabelecido. Aí o que é que acontece? A vontade de Deus é estabelecida aqui na terra, assim como é no céu. Amém, amados? E aí, sabe, quando nós passamos de fase em fase, em cada etapa, nós vamos passando pela morte e ressurreição. Isso é algo, sabe, que alegra, que tem que alegrar o nosso coração. Porque após a morte tem a ressurreição. Todas as vezes, amados, que nós decidimos morrer para as nossas próprias vontades, para o nosso próprio eu, para que Cristo tome forma em nossas vidas, para que Cristo, seja visto em nós, isso, querido, vai trazer um gozo, isso vai trazer uma glória para as nossas vidas. Oh, aleluia. E uma vida de ressuscitados, queridos, é uma vida onde nós vamos usufruir, sabe? De tudo que Cristo glorificado é. Uma vida como ressuscitado, é uma vida fortalecida. É uma vida onde nós somos sarados. Amém, amados? Porque quando Cristo ressuscitou, o corpo dele foi glorificado. Nós não temos um corpo glorificado ainda. O nosso corpo só vai ser glorificado na restauração, quando Jesus vier buscar a igreja dele. Aí sim o nosso corpo será restaurado por inteiro. Mas nós podemos viver uma vida aqui como ressuscitados, tomando posse daquilo que Jesus já conquistou, daquilo que Jesus fez por mim e por você. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos uma vida em saúde. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos paz. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos vida nele. Então, amados, nós podemos viver essa vida em Cristo, porque Ele nos disse que assim como nós nos assemelhamos na morte, assim também nós nos assemelhamos na ressurreição. Então nós podemos ter uma vida onde nós vamos estar buscando as coisas que são do alto, pensando nas coisas que são do alto. E aqui no versículo 3, o Senhor nos fala através da palavra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Nós estamos escondidos, amados. Nós estamos escondidos em Deus quando nós temos uma vida como ressuscitados, quando nós buscamos as coisas do alto, quando nós pensamos nas coisas do alto, quando nós vivemos, quando nós andamos em espírito. Nós estamos escondidos, amados. A nossa vida ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Nós estamos escondidos no Senhor. O Salmo 91 diz: ao que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do meu Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza. Amados, quando nós estamos escondidos em Cristo, o Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia, nós estamos guardados e protegidos nele. E nesse lugar, queridos, nesse lugar não há temor, nesse lugar não há medo, nesse lugar há segurança, nesse lugar há paz. Aleluia. E é este lugar que o Senhor preparou para mim e para você, nele, escondidos e guardados nele. Aleluia. Nenhum mal, queridos, pode nos alcançar nesse lugar que nós estamos. Nesse lugar, queridos, nós vamos estar fazendo e vivendo conforme a vontade de Deus. Nesse lugar haverá uma graça abundante para todo o propósito em Deus que o Senhor tem para as nossas vidas. Haverá uma graça, queridos, haverá um favor de Deus para mim e para você, em tudo que a gente se empenhar em fazer. Porque neste lugar nós estamos na perfeita vontade de Deus. E esse lugar de perfeita vontade de Deus é um lugar de manifestação, queridos, de glória. Manifestação de milagres, é um lugar de cura, é um lugar de restauração, é um lugar, sabe, de maravilhas, queridos, porque é o lugar onde há a manifestação das bênçãos do Senhor na minha e na tua vida. O lugar de cumprimento do propósito de Deus para mim e para você. O lugar de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Aleluia! Nós estamos escondidos, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem levantado, queridos, a igreja por dentro. Eu creio que é um tempo, sabe, onde a igreja está sendo restaurada. Sabe, é um tempo, sabe, onde nós estamos sendo alinhados por dentro. O Senhor já vinha falando com a igreja dele. Há muito que o Senhor vem chamando a igreja dele para perto, para um alinhamento. E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo de alinhamento, um tempo onde nós estamos sendo confrontados com a palavra, um tempo onde nós estamos sendo vivificados. Aleluia. Eu creio, queridos, que um grande avivamento virá. Aleluia. Eu creio que, sabe, a igreja, ela buscará, sabe, realmente o seu lugar, um lugar de glória, um lugar, queridos, de poder, porque a igreja, queridos, a igreja, ela é gloriosa. Aleluia. A igreja é gloriosa. Então, o lugar que o Senhor tem preparados para mim e para você é este lugar, querido, um lugar de manifestação da glória de Deus. Aleluia. Sendo transformados diariamente pela renovação da nossa mente através da palavra. Nós precisamos buscar. Nós precisamos nos empenhar, né? Nos esforçar excessivamente para fazer a vontade de Deus. Precisamos, sabe, nos esforçar excessivamente, não podemos desistir. Nós precisamos, sabe, assim, nos examinar, procurar de uma forma minuciosa qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas e nos esforçar para que possamos estar no lugar certo, na direção certa, ouvir as direções de Deus, obedecer os comandos do Senhor, né? Nos aquietar para que possamos, né, receber do Senhor direções específicas. E tudo isso, queridos, através de uma busca, né? Uma busca excessiva mesmo, não desistir, não esmorecer, dizer: Senhor, eu não tenho outro lugar para onde ir, só em Ti
a vida eterna, eu não tenho outro caminho, não existe outro caminho, só o Senhor, só em Ti a vida eterna. E buscar do Senhor as direções específicas para cada coisa. E eu creio, amados, que o Senhor nesse tempo estará dando direções específicas à sua igreja, para aquilo que Ele tem para esse tempo, para as coisas que estão por vir. Aleluia! Aleluia! Mas para isso a nossa mente ela precisa estar tomada pelas coisas do alto. Nós precisamos pegar a nossa mente e trazer ela cativa à obediência a Cristo. Não podemos deixar a nossa mente livre com distrações. Não podemos permitir que a nossa mente vá para outros lugares longe do Senhor. Não, nós precisamos fazer como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 4, deixa eu pegar aqui para vocês, que eu vou ler aqui para vocês esse texto de 2 Coríntios. Nós vamos encerrar com esse texto, amém? 2 Coríntios 4, aleluia. É 2 Coríntios, deixa eu examinar aqui. 2 Coríntios, aleluia. 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 10. É isso mesmo, 2 Coríntios, capítulo 10, amém? Nós vamos encerrar aqui com esse texto. 2 Coríntios 10, o versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, amados? Somos nós que vamos fazer isso, somos nós que temos que levar cativa a nossa mente à obediência de Cristo. Aqui diz, queridos, levando cativo. Cativo, queridos, é uma coisa que você pega, sabe? Que você aprisiona e que você conduz. Então nós não podemos deixar a nossa mente solta. A nossa mente ela tem que estar presa a Cristo, ela tem que estar cativa à obediência a Cristo. Para quê, querido? Para que fortalezas contrárias não venham tomar lugar na nossa mente, que fortalezas não venham ser levantadas, que sofismas, que enganos não venham ser firmados na nossa mente, que nos afastarão do propósito, nos afastarão do alvo, nos afastarão de cumprir a vontade de Deus. Então nós precisamos, sabe, destruir essas fortalezas. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através de uma vida de meditação na palavra, através de uma vida de renovação da mente. Todo pensamento contrário, todo pensamento de altivez que se levante contra o conhecimento de Deus na nossa mente, nós precisamos rejeitar, lançar fora em nome de Jesus e declarar que a nossa mente, ela é uma mente de Cristo. A nossa mente, ela é uma mente obediente à palavra, é uma mente cativa, e não deixar que as distrações, querido, tomem lugar na nossa mente. Não deixar que pensamentos de altivez, pensamentos, argumentos contrários, toda argumentação, querida, ela é contrária a Deus. Amém? A nossa mente, ela precisa estar cativa, todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que o Senhor nos diz quando Ele fala que nós devemos não só buscar as coisas do alto, mas que nós devemos também pensar nas coisas do alto, queridos. É ter o pensamento cativo à obediência de Cristo, rejeitando todo pensamento contrário, todo pensamento de altivez. Para quê? Para que nós possamos viver uma vida onde nós já morremos para esse mundo, para as vontades carnais, e vivemos uma vida no Espírito para cumprir, para fazer a vontade de Deus. Uma vida,
no Espírito, é uma vida de obediência a Cristo. É onde nós andamos e buscamos fazer a vontade de Deus, não por obrigação, mas porque isso está dentro de nós, porque isso é vivo em nós, porque para nós não existe outra maneira de viver, porque para nós é inconcebível outra maneira de viver, a não ser uma vida que agrade a Deus, vivendo no Espírito. Amém, amados? Então, assim como quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados em glória com Ele. Amém? Cada dia, em cada situação, manifestando a glória de Deus através das nossas boas obras, porque as nossas boas obras, elas glorificam a Deus. Amém? E a nossa vida de fé vai nos levar a uma vida onde nós vamos glorificar a Deus no nosso andar, no nosso viver, no nosso pensar, no nosso caminhar. E tudo que a gente fizer vai ser para a glória de Deus. Amém, amados? Então, foi esse o estudo, né? O título do nosso estudo é A Nossa Vida Está em Cristo. A nossa vida está em Cristo. Amém? Sejam, queridos, abençoados com essa palavra. Que essa palavra ela possa estar viva em nós, que possamos frutificar para a glória de Deus e que haja crescimento, crescimento espiritual, um avivamento sobre a igreja, que a igreja se volte para o Senhor, para buscar as coisas do alto, para fazer a vontade de Deus, alinhando pensamento e coração com o coração do Pai, para que o reino de Deus seja manifestado aqui na terra, através da minha e da tua vida, em obedecer a Deus e fazer a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês sejam mais e mais abençoada a cada dia, que vocês venham crescer mais em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém.